Bom dia! A palavra do dia hoje para você, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 a seguir. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Eita glória! Veio, versículo 11, para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Louvado seja Deus. Amados, nessa manhã, o Senhor, Ele coloca essa palavra poderosa ao meu coração para a sua vida, para que nós venhamos entender a realidade do que Cristo é em nós e para nós. Sabemos que todos os evangelhos, quando começados a escrever, todos, como Mateus, Marcos e Lucas, começa falando sobre a genealogia de Jesus. Mas João, o discípulo do amor, esse apóstolo, ele começa diferente. Ele começa falando, na realidade, do que a verdade do que é Cristo em nós e do que é Cristo desde a fundação do mundo. Ele começa a dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava falando de alguém que não passou a existir quando nasceu, né? Jesus não passou a existir quando nasceu, não. Jesus já existia, porque ele é eterno. E quando nós falamos do eterno, nós precisamos entender que a nossa vida nessa terra, ela é totalmente passageira. Alguns que até vão a 100 anos, 80, 100, mas depois dos 70, o que sobra é enfado, né, e canseira. Mas, depois desta vida que nós temos, nós vamos ter uma vida com Cristo, uma vida com Deus. E precisamos entender que o presente tempo que nós vivemos não significa que será o nosso futuro ou que será a eternidade. Depende muito de nossas escolhas, mas o que nós vivemos hoje não significa que será eternamente. O que eu quero que você entenda é que, como Cristo é eterno, como Cristo, aleluia, já existia com Deus e simplesmente o Verbo se fez carne e habitou entre nós, eu e você, também lá na eternidade, lá no princípio, nós já existimos em Deus. Nós fomos formados, a própria palavra diz, que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se uniu e disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, primeiro você foi formado no âmago de Deus. Você foi formado com as características do Senhor. Você foi formado com uma identidade de ter um Pai que é celestial, com uma paternidade em Deus que ninguém e nem nada desse mundo pode tirar de você. A primeira coisa que eu quero que você guarde nessa manhã, existe uma paternidade em Deus, alabaracébia, e essa paternidade ninguém vai tirar de você. Talvez hoje você está vivendo momentos difíceis na sua vida, momentos que você não vê saída, e quem sabe momentos que você até está em trevas. Não necessariamente em uma treva que a luz se apagou, não, mas em uma treva, muitas vezes, em situações onde o pecado tem estado na sua vida, aonde situações como áreas da sua vida têm estado em trevas, e você sabe de uma coisa, que é necessário com que a luz de Jesus raie na sua vida. É necessário que você se permita, alabaracébia, a luz entrar nos lugares ainda não entrou. Porque às vezes, você que me ouve nessa manhã,
Às vezes nós até temos uma certa experiência com Deus. Nós até conhecemos o Senhor, mas o que Deus está falando nessa manhã é de um encontro para trazer uma autenticidade cristã na sua vida. O que o Senhor está falando é de um encontro, alabaracébia, mandarábia, que vai trazer em você o significado da paternidade em Deus. O que o Senhor fala contigo é que Ele é luz. E aonde há luz, as trevas não vai prevalecer. As trevas não vão poder ficar. Tem como, se você desligar todas as luzes e você acender uma luz, por menor que seja, até que seja uma vela, e colocar debaixo de uma mesa, você consegue esconder essa vela, essa luz. Se você acende um visor de um telefone no meio de uma treva, todos, pode ter uma multidão, vão olhar para a luz, porque vão saber que ali há luz e vão se chegar a essa luz. Sabe o que o Senhor está falando? Ele é luz. E quando existe luz, as trevas não podem apagar a luz. Agora, a luz, ela pode definitivamente apagar as trevas. Sabe o que papai está falando contigo? E é forte, e é profundo. Eu estou sentindo Deus aqui numa glória, numa dimensão tão linda. O Senhor está falando com você que as áreas na sua vida que ainda estão em trevas, se você convidar Jesus e dizer: Jesus, eu quero te receber verdadeiramente na minha vida, eu quero ter o Senhor como meu único e suficiente Salvador, eu acredito que você, Jesus, que o Senhor não passou a existir quando nasceu, quando o Verbo se fez carne, mas que o Senhor já existia. Eu creio que o Senhor é o Salvador do mundo, eu quero o Senhor como meu Salvador. Se você abrir o teu coração e proferir essas palavras, de preferência, até mesmo em voz alta, nesse momento, o Senhor está te recebendo como filho dele. Faz de nós, é o que a palavra está dizendo, faz de nós filho. Significa, alabandaracere biandarábia, que para nós sermos filho é necessário nós recebermos ele como nosso Salvador e entender que ele é Senhor e que ele é Deus. O Senhor nessa manhã está falando contigo. E eu quero que você possa, de uma maneira extraordinária, receber essa luz no lugar ainda onde existe trevas. Porque onde tem treva não há vida. Onde tem treva não há sonhos. Onde tem trevas não há alegria. Onde tem trevas não há sonhos. Não há sentimentos de perdão, mas sim de vingança, de ódio, de ira. Aonde há trevas, o pecado está ali. O adultério, a prostituição, o desejo desenfreado por coisas desse mundo que não agrada ao Senhor. Aonde há trevas, labaraçúbia, mandaracébia, não há paz. Por isso que a palavra diz que o mundo não o conheceu. Eu vou te dizer uma coisa. O mundo não conhece a paz que ele dá. Só se conhece a paz que ele dá aquele que o recebe como filho de Deus dentro do seu coração. E nesta manhã é isso que Jesus está falando contigo. E eu vim ministrar que essa luz, a labiacébia, raie na sua vida, onde você olha e diz: não tem saída. Que sofrimento é esse? Que cativeiro é esse? Que situação é essa? Eu vim profetizar que a luz verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, está raiando, oh glória, aonde você diz é só Deus e é só Ele mesmo. Convide Ele, se permita viver uma experiência com Ele, se permita deixar Ele penetrar no seu âmago, no seu íntimo, curar e tratar as suas feridas internas. Se permita Ele te ensinar o que é o perdão verdadeiro. Se permita ser tratado por Ele, ser curado por Ele, ser levantado por Ele. Até você, quem sabe, que está na sarjeta, se sentindo nada, ou vivendo uma solidão tão grande, buscando preencher vazio com coisas dessa terra que são momentâneas, passageiras, banais. Alabiacébia. Eu estou falando contigo nessa manhã, calabiacébia. Procure entender que Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Entenda que Ele é Pai, Ele não é padrasto. E Ele cuida de você nos mínimos detalhes. É só você chamar por Ele e abrir o teu coração e dizer: eu quero te receber, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Raia essa luz na minha vida. Apague as trevas que ainda existem de tristeza, de angústia, de coisas do passado. As coisas que ainda assombram a minha vida. Peça para Ele, porque Ele está o tempo todo com os ouvidos atentos para ouvir o seu clamor.
que nesta manhã você possa tomar posse dessa palavra. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, talvez você já até conhece Jesus, no sentido de ouvir falar dele, ver as experiências e os milagres, mas não viveu ainda uma experiência tão única que mudasse completamente o teu viver. Uma experiência tão única que tirasse toda a treva e que fosse totalmente luz. Deus quer que você seja totalmente luz, que você seja testemunhas da luz que é o Senhor Jesus. E para que isso aconteça é necessário uma entrega total, não é pela metade. Deus quer exclusividade na tua vida. Nós vivemos um tempo de uma geração que quer dividir a sua adoração, às vezes com coisas que não agradam o Senhor. Eu te digo uma coisa, não tem como servir a dois senhor. Ou a um você serve, ou a outro você vai acabar aborrecendo. Então o Senhor te convida a você escolher, aleluia, ser feito filho dele no sentido que a palavra está falando. Eu quero orar com você. Se você quer, feche os teus olhos aonde você está e começa a receber essa luz. Começa a sentir essa presença de Deus, de Jesus na sua vida, do Espírito Santo. Pai, o Senhor sabe as vidas que nessa manhã, através dessa pequena palavra tão simples, estão ouvindo nesse momento, Senhor, e estão recebendo em seu coração e foram tocadas pelo teu Espírito. Ou muitas até mesmo que não foram tocadas, mas entenderam que precisam alabar a sébia dessa luz para mudar situações. Eu quero te pedir, vai de encontro com cada um nessa manhã. Faça um grande mover, um grande convencer do Senhor. E aquele que ainda não tem um nome escrito no livro da vida, escreve o nome dele, escreve o nome dela. Faça uma nova história, Deus, para a tua glória. E muda as situações de trevas que ainda existe, transportando verdadeiramente para a luz, para um lugar pleno de glória do Senhor. Pai, é o que eu te peço e já te agradeço. E assim eu abençoo cada vida que nos ouve, no nome de Jesus. Querido, se essa palavra falou contigo, compartilhe ela com amigos e família. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal do YouTube, vá lá, se inscreve, ative o sininho de notificação, deixe o seu like que é importante e deixe seu comentário, porque assim o YouTube entende que você gosta de ouvir esse conteúdo e vai mais vezes te avisar que está sendo colocado para que você possa ouvir. Seja um missionário do Senhor e compartilhe com amigos e família. Quem fala contigo é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você e fique na paz.